Boa tarde, começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista, a primeira edição desta semana, e a gente vem abrindo a conversa no Gazeta Entrevista de hoje com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Tchê, e não vamos perder tempo, né, Tchê? Obrigado por você ter atendido ao pedido, à solicitação. Existe a possibilidade de que os estados tenham que se virar nos 30 para realizar a própria reforma da Previdência. Quando essa agenda, caso ela se concretize, venha para o estado do Acre, qual vai ser a resposta que vocês estão planejando, vocês do governo? Você como representante, né, líder do governo na ALEAC. Eu quero cumprimentar os telespectadores, né, cumprimentar e agradecer mais vezes a oportunidade, os funcionários da TV Gazeta, os meninos que estão nos acompanhando, e dizer que a preocupação ela é pertinente nessa questão da reforma. A gente vem acompanhando, a Câmara Federal deixou fora os estados e municípios, eu acho que isso aí foi um erro cometido. Mas o Senado pode virar isso aí, não pode? O Senado pode virar o jogo, é o que nós esperamos, é que a maioria dos governadores esperam, né, a gente tem acompanhado isso, porque senão quem vai ter que decidir são os estados. E você decidindo no estado e você não fazendo como deve ser feito o dever de casa, os estados com 60, 90 dias estão quebrados e quem vai pagar essa conta vai ser o governo federal, não tem outro jeito. Então eu acredito que o esforço todo deve ser concentrado agora nessa discussão no Senado Federal para que o Senado volte os estados e municípios a fazer parte a nível federal para não poder a gente ficar aqui nos estados com as dificuldades que se tem de a gente aprovar essa reforma. Agora, se vier para cá, eu tenho certeza que a gente não vai deixar de fazer uma discussão, mas uma discussão diferenciada. Não adianta essa questão de lobby, de querer ajeitar um, ajeitar outro, favorecer um, favorecer o outro. Qual o risco de uma reforma ser efetivada no Estado? Os parlamentares vão estar mais sujeitos à pressão dos grupos, mas aí vocês vão ter que ter um núcleo de argumentos que vocês não negociam, eu imagino. Que aquilo ali vocês não abrem mão. O que é? O que vai ser o prioritário para o governo do Acre? Olha, hoje. Nós que acompanhamos no Senado, sabe que a reforma chegou de uma forma, né, e ela já saiu de lá de outra forma. Então a pressão política é muito grande, muitos grupos. Eu sou da tese de que a gente precisa nivelar isso. As pessoas têm que entender e quem ganha mais tem que diminuir mesmo os valores, né? A gente tem que pensar na pessoa que ganha menos, né? Não pode ser prejudicada, né? Foi o que passou agora, graças a Deus, a questão dos professores no Congresso, enfim. Então, eu acredito que o debate aqui no Estado ele vai ficar muito forte, mas a gente tem a responsabilidade enorme, né, de a gente não quebrar o Estado, não quebrar uma previdência, pensar no futuro, pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. Eu acho que a gente precisa ter disso. Só para a gente ter uma fotografia de como é que está a situação no plano nacional e como é que está o Acre. No plano nacional, pelo que se tem lido, o estado do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, esses três estados já têm mais servidor inativo do que servidor trabalhando. Então, alguém vai ter que pagar essa conta, alguém vai ter que fazer uma conta aí para ajustar. No Acre, qual que é a fotografia? Nós estamos com, todo mês, qual é o nosso déficit? 40 ou 50 milhões do Acre Previdência? Não, esse mês ele foi 48 milhões. 48 milhões. O problema é que com vermelho. No vermelho. O governo aporta 48 milhões de dinheiro que era para ser feito um investimento na saúde, na educação, na segurança, ramais, enfim. Para pagar o Acre Previdência. Para pagar o Acre Previdência. E o que acontece? Segundo as informações que nós temos da Secretaria da Fazenda, está crescendo 2% ao mês. Por que isso? Por que esse crescimento? Muitas pessoas que já poderiam estar aposentadas ou que tem, hoje está correndo atrás para poder apressar a aposentadoria devido ao que vem essa nova Previdência São os assustados, né? Os assustados, com os prazos maiores. Por exemplo, quem completou 61 anos, por exemplo, 62, que agora vai aposentar com 65. Quer dizer, o cara ficou um pouco assustado com isso e correu para poder aposentar. Então, com isso também o valor aumenta. E a previsão é chegar no final do ano com 60 milhões de déficit.
e para o ano que vem na faixa de 80 milhões até o final do ano. Quer dizer, fica impossibilitado qualquer investimento do governo do Estado. Vai chegar uma hora em que a capacidade de investimento do Estado do Acre, que já é reduzida, vai praticamente se anular, né? Com certeza absoluta. Haja vista estados. Hoje nós temos 5 estados da federação que já estão parcelando os salários do ano de 2019. Você imagina como seria aqui no nosso estado. Só lembrando, Tchê, aqui no norte do país, nós temos Rondônia, Amapá, Roraima e... Distrito Federal. Distrito Federal é Centro-Oeste. E Roraima, Amapá, Rondônia e Tocantins. São os estados que estão no azul, né? Estão no azul, mas por uma questão quase temporária. Eles são estados novos, alguns nem começaram a pagar aposentado direito, então por isso que a cena não é tão ruim, mas a possibilidade, é uma bomba relógio com hora contada para começar a ter problemas. Com certeza, o Acre também é um dos estados novos, né? E haja visto o saque que foram feitos por governos anteriores, essa conta tem que se pagar, né? Tchê, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco de política partidária. Como é que está a situação do deputado federal Jesus Sérgio? O Ciro Gomes não anda muito contente com ele não, né? Ciro Gomes, o presidente Lupe, né, mesmo assim, tem dificuldade, né, o PDT, numa convenção que foi feita praticamente no mês de janeiro, fevereiro, salvo engano, tomou a decisão de ser contra a reforma. Então, praticamente 5 meses antes de votar a reforma. Por vários problemas que tinha na redação e que nós entendíamos que não beneficiaria o trabalhar, né? Essa questão da taxação de grandes fortunas, enfim, que o Ciro Gomes vem propagando, vem dizendo, ia penalizar quem? O trabalhador de novo. E quando foi para a votação, o PDT sempre se reunindo, discutindo, nós tivemos 8 deputados estaduais que votaram contra a orientação partidária. Agora, tia, me perdoe, você ainda nem respondeu a pergunta que eu lhe fiz, mas eu já vou lhe interromper. Não me parece um comportamento um tanto quanto contraditório, até mesmo do próprio presidente Ciro Gomes, presidente do partido? Por quê? Porque ele pune um deputado federal do PDT que votou a favor da reforma, porque o partido é contra. Mas você, como líder do governo de Gladson Camelli na Assembleia, é um parlamentar que apoia um governador que apoia Jair Bolsonaro. Não é uma contradição? Às vezes, e aí é importante a pergunta, até para responder para as pessoas, e muitos me abordam, me perguntam também. Eu sou daquele que sempre diz que não sou quanto pior, melhor, entendeu? Não tão, a intenção nossa e da Assembleia Legislativa, até da própria oposição, é que o governo funcione, que o governo dê respostas imediatas para a segurança, saúde, educação, enfim, o que vem acontecendo aqui no Estado. Não é porque o governo Gladson Camelli apoia o Bolsonaro e eu não apoio o Bolsonaro. Eu não votei no Bolsonaro, né? Então a minha missão como deputado estadual é cuidar do povo do Acre. E o PDT abriu para os estados fazer as composições? Nós fizemos, eu inclusive tomo muito cuidado de quando houve o convite do governador Gladson Camelli do PDT fazer parte dessa base, de dialogar com a Executiva Nacional, né? Eu não faço nada passando por cima da Nacional. Nós colocamos as razões, a gratidão que a gente tem de ter 4 mandatos do povo acreano. E essas a gente precisa fazer oposição para fazer oposição ao governo. Eu acho que é um novo governo, foram 20 anos de governo de Frente Popular, né? Um governo que precisa de apoio na Assembleia Legislativa, ele não tinha maioria, né, na casa, não teria os 16 votos, 2/3. E o convite foi feito e a gente vem construindo e ajudando da forma que a gente entende que é melhor. Muitas coisas na Assembleia Legislativa, matérias que o governo colocou, foram feitas emendas, a gente discutindo junto com o governo, junto com a Assembleia. O protagonismo que o Congresso Nacional está fazendo a nível nacional é um protagonismo que nos chama a atenção, porque ele que está puxando as pautas, ele que já vem discutindo, nós vamos discutir agora no Congresso Nacional a questão da reforma tributária, e aqui no Estado não é diferente. Então é uma Assembleia que vem trabalhando com pessoas experientes, como o Edivaldo, como o Zen, como outros, Zé Bistene, enfim,
de a gente dar autonomia ao parlamento. Eu acho que é isso que a gente precisa, que ele ali é a casa do povo e não é para fazer só o que o executivo quer. A gente tem... Eleições municipais ano que vem. PDT, claro, deve ter em mente algum nome, ou não? Olha, o PDT ele não pode mais, do tamanho que é aqui no Estado, com deputado federal, com deputado estadual e o crescimento que nós tivemos... Deixar de encabeçar uma chapa. Deixar de encabeçar uma chapa. Nós precisamos sim, o PDT vem discutindo isso. Eu acredito que já no mês que vem, agora em setembro, passando outubro, setembro, agosto, setembro, o presidente Lula deve chegar aqui no Estado e a gente já deve indicar um nome que a gente vem trabalhando para poder ser o nosso candidato a prefeito de Rio Branco. Qual perfil? Olha, eu acho que o perfil deve ser um perfil mais jovem, empreendedor, uma pessoa que se dedicada, que venha a fazer um trabalho na prefeitura diferenciado que a gente vem vendo nesses últimos anos, que tem que ter coragem e determinação de fazer uma administração enxuta, né? Não com esses acordos políticos como naturalmente vinha sendo feito. Olha, tchê, o governador Gladson, com esse negócio de enxugamento, teve que rever isso aí na reforma. Mas o erro, talvez, que foi cometido pelo governador, pela sua equipe, foi fazer uma reforma no período do governo passado. Se ele tivesse feito a reforma, talvez agora, não teria cometido esse erro. É um erro que o Palácio sabe que cometeu. Mas na prefeitura, eu acho que a gente precisa enxugar muito mais. Nós não precisamos ter um... Essa reforma que a prefeita fez... Não, acho que já ajudou a prefeita, aqui não vou questionar o trabalho da prefeita, né? Não cabe a mim fazer essa avaliação. Ué, como cidadão, você tem todo o direito, não? Mas não como... eu vou deixar para os vereadores fazer e eu, como cidadão, vou deixar para aportar em um outro momento. Mas eu acho, sim, que a gente precisa ter um perfil. Eu acho que as coisas estão mudando na política e a gente não precisa trazer só o novo para a política. Nós temos que mudar o sistema precisa ser mudado. Numa conta rápida, pelo menos uns 6, 8 candidatos já estão postos. O último, o mais recente, o que deu o maior zum aí na política foi do professor Minoro, que tem uma trajetória também, digamos assim, ampla no espectro político, né? Veio pelo PT, passou pela rede, agora está namorando, pelo menos por enquanto, namorando com o PSDB. Essa trajetória que pode apontar alguma incoerência do ponto de vista político, você acha que vai contaminar também o PDT? Você, pela trajetória de ter feito parte da Frente Popular, você acha que isso vai contaminar o debate, não? Olha, o Minoro é um nome, né, que foi candidato a senador, teve uma votação expressiva, né, um nome consolidado. É lógico que, na minha avaliação pessoal, o voo, né, que o Minoro faz, ele é um voo que no debate vai ser cobrado, né? E você também, o PDT também vai falar sobre isso, não? Logicamente, né? Essa discussão ela vai estar na ordem do dia, né? Não tem como fugir disso. Bom, agora, o perfil se aproxima desse que você acha que o eleitor acreano ele está esquecendo as questões de partido e passando a avaliar o nome da pessoa. É isso que pega? É o que está pegando, mas tem muitas coisas que podem mudar, porque com a legislação eleitoral agora, que os partidos têm que ter chapa própria na eleição proporcional, isso pode mudar muita coisa. Tá? Porque o partido que tiver organizado, que tiver suas nominatas organizadas, então vai diminuir o número de candidatos. Então vai qualificar mais. Vai dar mais qualificado. E aí é onde que eu acho que vai entrar o protagonismo dos partidos, o programa do partido, né, a proposta que o candidato venha fazer, porque essas propostas que se faz são mirabolantes quando sai candidato a prefeito. Acho que vai resolver todos os problemas do município. E quando você chega aí sim no processo administrativo, você vê que muitas coisas que você prometeu lá você não consegue fazer. Algumas promessas o prefeito não tem a mínima condição nem da alçada dele. Nenhuma. Então eu acho que você precisa fazer um projeto de governar um município enxuto, né? Haja vista todos os problemas que nós temos na nossa capital, que são vários, mas que a gente tem um discurso que eu acho que é importante a gente frisar, que é um discurso que um Estado que lutou para ser do Brasil, né, que derramou seu sangue para ser do Brasil, ele precisa ter um olhar diferente do governo federal. Quando eu falo Estado, eu falo nos nossos municípios, por que não Rio Branco, né, que representa
a capital do estado, não ter um protagonismo diferente dos governos federais. Não é que precisa ser, nós temos que olhar para o estado e nós precisamos gerar emprego, nós precisamos gerar renda, nós não precisamos mais ficar só cuidando da questão do poder público, nós temos que mudar isso. Para finalizar, entre PMDB e PSDB, numa possível coligação majoritária, você fica com quem? Se abraça com quem? Rapaz, não é muito fácil de responder, né? Eu tenho uma relação muito próxima responde em um segundo. do Rocha. Vamos ficar empate por enquanto. Esse é Luiz Tio, obrigado pela sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. O espaço sempre vai estar aberto para a gente discutir a agenda política local, tá bom, Tio? Obrigado mais uma vez. Eu que quero agradecer a oportunidade, sempre à disposição. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo falando sobre infraestrutura.